tem toda essa discussão, cara. Agora, como é que está o efeito disso politicamente? Isso que eu queria explorar com você. Tá, Hoje saiu uma pesquisa, eu não sei se você viu da XP, saiu uma pesquisa que foi feita aí nos dias 30 e 31, com 1.000 pessoas pelo Brasil, tá. em relação à popularidade do presidente Bolsonaro e do governo em geral, e ela continua a estar numa tendência de queda, continua caindo, mais uma vez caiu, das pessoas desaprovando a forma com que ele tem tratado o assunto. A gente já comentou aqui que talvez até a opinião dele é válida, mas a forma com que ele coloca muitas vezes prejudica, né? A comunicação é ruim. Sim. Ontem ele deu uma entrevista para a Jovem Pan, que estava indo muito bem, no meu entender, e em um certo momento ele deu uma fritada ali no ministro Mandetta, dizendo que eles não estão se bicando, que ele teria que ter mais humildade, o ministro e tal. Eu acho até que faz parte você ter uma discussão ali, né? É claro que o ministro da Saúde vai puxar mais para o lado da saúde. Quem está olhando mais a economia, o Paulo Guedes, por exemplo, se você perguntar para ele, ele vai estar mais preocupado com a parte da economia, e cabe ao presidente medir esses dois lados e tomar uma decisão daquilo que ele interpreta que é o melhor caminho. Agora, popularidade do presidente caindo, a gente sabe que está cheio de gente ali louco para puxar esse tapete e deixar essa cadeira vaga, né? Os Sim. governadores estão se projetando com toda essa situação. A gente sabe que se dependesse só do Congresso, o presidente estaria fora, mas ele sempre se apoiou muito no apoio popular. Você acha que tem algum risco do Bolsonaro, dependendo de como isso se desenrolar, ele perder esse apoio, de repente até sair para um processo de impeachment, enfim? Qual que é a tua análise sobre esse cenário todo? Ou você acha que no final ele vai provar que estava certo e vai aumentar até esse apoio? Como é que você lê esse cenário? Assim, a política é como as nuvens, né? Cada hora que a gente olhar, ela vai estar de um jeito. As reviravoltas são impressionantes. Mas é muito importante a gente entender a política sempre com base nos incentivos pessoais de cada ator político. Então, como a gente já bem colocou, o que os governadores estão preocupados? Estão na linha de frente do combate à pandemia. Eles estão preocupados das mortes caírem na conta deles, se eles, na cabeça deles, se eles forem ultra cautelosos, né, existe uma chance, uma possibilidade de reduzir o número de contaminação, o ritmo de contaminação, e isso preparar melhor o sistema para, no médio prazo, receber as pessoas, logo menos pessoas vão morrer. Essa é a postura hipercautelosa. O que é ruim disso? O efeito colateral disso é paralisação econômica. Paralisou a economia, você vai ter muitas mortes a médio prazo. Esse é o outro fato. Só que a sociedade ela está menos sensibilizada aí, porque o debate público está saturado. Então, eu acho que esse é o principal drive dos governadores. É uma questão de muito mais de covardia do que de oportunismo político. Só que num segundo momento, o governador, principalmente os que têm pretensão presidencial, o que o cara pensa? Fala, bom, eu vou usar essa crise como pretexto para rolar a dívida do meu Estado, né? 6 meses, 1 ano, até usando aí aquela mão amiga do STF, né, que já declarou guerra ao governo federal, guerra política ao governo federal, isso daí está muito claro, raras exceções. Então, você rola a dívida do seu Estado, pega dinheiro emprestado da União, e você fica assistindo de camarote a crise econômica que não vai cair no seu colo. Você é o governador de Estado. O problema na economia, o ônus e o bônus é do governo federal. Ponto final. Sim. Então, esse é um fato, mas eu acho que isso é um efeito colateral. O presidente da República, por sua vez, e isso ficou claro no último pronunciamento oficial dele, que ele deu uma amenizada no tom, melhorou um pouco a comunicação. O que eu acho que ele está fazendo? Ele está manifestando uma opinião pessoal e política sobre o que ele acha que seria a melhor solução. Ele é o único agente de peso no debate público que está colocando a pauta do isolamento vertical. Então, ele está tentando colocar o pé em duas canoas, né? Por um lado, ele não suspende as políticas oficiais do governo. Por outro, ele critica. Agora, eu queria que a gente olhasse, que saísse um pouco daquele mal que acomete a imprensa nacional, que é a síndrome da pior interpretação possível. Será que não é saudável, do ponto de vista democrático, você ter um presidente que, mesmo discordando
das políticas do seu Ministério da Saúde, o mantém no cargo e respeita a decisão do técnico que ele colocou lá? Então é o seguinte, será que não é mais saudável para o debate público a gente ter contraposição, seja no, vamos dizer assim, avançar no sentido de melhores soluções, de soluções mais científicas, porque esse negócio de falar que a população está confusa sobre o que tem que fazer, não é verdade, né? O que vale são as políticas oficiais do governo. Eu segui a risca. Ó, o governo falou para fazer quarentena de 14 dias desde o surgimento dos sintomas. Minha quarentena foi de 14 dias. Eu já estava bom no 9º dia, no 10º dia. As pessoas seguem a orientação oficial. O que o presidente está fazendo é, assim, daquele jeito intempestivo, atabalhoado, né, com aquela linguagem que lhe é peculiar e característica. Ele está trazendo um outro elemento. Acho que o teu áudio está um pouco ruim, Caio. Não sei se você consegue melhorar aí. O sinal está reclamando aqui. Ó, eu vou tentar colocar um fone, então, pode ser? Desculpa, pessoal. Aqui eu sou péssimo. Isso, o pessoal até deu a dica de colocar o fone. Eu coloquei também. Espera aí, 2 segundos. Espera aí que já volta. Já volta, já volta. E o meu cachorro está latindo também, então não estranhe. Pronto, agora eu estou de fone. Agora, nós não podemos... Pronto, agora melhorou. Bom, bem melhor. Nós não podemos nos acovardar e evitar discutir as ideias. Assim, se ficar comprovado que o isolamento vertical é ineficiente ou que, de fato, ele acelera muito a curva de contágio, eu vou ser o primeiro a me opor e falar, bom, tá bom. O teu sinal não tá bacana aqui para mim, viu? Não, como é que vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Comentem aí, por favor. A tua imagem tá travando para mim. Já estamos com um novo problema. Você tá no Wi-Fi aí? Tô no Wi-Fi e tô conseguindo. Comenta aí, melhorou? Pessoal. Estão ouvindo bem o Caio? Agora? Agora acho que sim. Fala, turma. 1, 2, 3, testando. Ótimo. Vai, bom, taca pau. Então, a gente tem que colocar essas soluções na mesa e começar a ouvir principalmente os especialistas em estatística, gestão pública, certo? E economia. Assim, a população precisa ser informada, né, do impacto financeiro e do provável, possível, plausível impacto em vidas humanas de uma recessão econômica. Você lembra aquele filme A Grande Aposta, que fala da crise de 2008? Você lembra? São aqueles financistas muito bom. Eles se antecipam à crise e prevendo isso, eles fazem as posições financeiras, eles lucram, né, com a crise econômica, sendo que isso mergulhou os Estados Unidos numa recessão trilionária, certo? Sim. Quando eles 2008. Quando eles começam a ganhar dinheiro, um dos caras comemora. E o outro cara vai lá e dá uma bronca nele. Fala assim, cara, o que você está comemorando? A cada ponto percentual do PIB que diminui aqui, eu não lembro o número exato, mas ele fala alguma coisa assim, 40, 50 mil pessoas morrem. Né? Então, por exemplo, a pandemia do Brasil, por enquanto tem 200, 300 vítimas letais. Eu acho que esse número realmente vai escalar. Ele vai para casa dos milhares, infelizmente, mas uma retração econômica de 1%, 2%, com agravo nos índices de desemprego, essa coisa, isso vai matar muito mais. Então, a gente tem... claro que é difícil organizar, é difícil estabelecer protocolos de isolamento social, de distanciamento social, mas isso é uma frase do Fiuza. Fala assim, a humanidade tem que tirar o pé de casa de forma responsável, mas de forma corajosa também. Porque se nós pararmos de viver, nós não vamos sobreviver. Né? O nosso sistema, ele depende de vida econômica. Se você minguar a economia, você vai invariavelmente vitimar dezenas de milhares de pessoas e assim, é uma irresponsabilidade, né? Você vê lideranças políticas, principalmente nos Estados Unidos, falando de lockdown de 9 meses. Olha que absurdo. Não, acho completamente fora da realidade, exatamente. E uma covardia muito grande, né? Acho que você tocou num ponto aí que acho que pega muito. Acho até que essa geração, né, que a gente está vivendo é aquela coisa dos
dos safe spaces, né? Que não pode Sim. ser nunca sofrer com nada, tem que estar sempre tudo Ó, lindo e maravilhoso. eu vou dar um exemplo pessoal, porque eu tive uma decisão muito de onde que eu ia passar a minha quarentena. Porque eu tenho 2 pais idosos, certo? E, ao mesmo tempo, né, lá eu tenho um quarto que eu posso usar só para mim, com um banheiro também que eu posso usar só para mim. A gente seguiu rigorosos protocolos de Uhum, higiene, de sanitização, álcool gel. A gente fez enfim, tomou todos os cuidados. Tomando todos os cuidados, não houve complicações para os meus pais. Então, assim, é perfeitamente uhum. possível a gente cuidar da população que está vulnerável. Nesse momento fui eu, agora são os meus pais. Então, o que eu estou fazendo? Como eu tô saindo à rua para ir trabalhar já normalmente, eu não estou voltando para casa. Agora eu já optei por passar um tempo na casa da minha namorada, que é E justamente aí é para... responsabilidade individual, né, Caio? Com A pessoa tem certeza. que saber que ela tem que tomar as E atitudes também. quem melhor E que a você ficar, sua... não, o governo tem que fazer, alguém Imagina, tem que mandar o que eu tenho que fazer. Não é assim, pô. quem melhor que a sua própria família para cuidar de você, né? O importante é disseminar as informações. Quem puder fazer home office, faça home office, né? Agora, você tem... Infelizmente, não é a realidade Claro do, que do não. brasileiro Imagina médio, né? a quantidade de economia informal, né? De ambulantes, de autônomos. E É, a gente está vendo algumas situações, o cara sendo preso porque está na rua, né? Porque está ali querendo vender alguma coisa, e o bandido sendo e solto. os bandidos sendo soltos para não pegar o corona. A que ponto chegamos? Tem umas Né? situações, Quem por quer exemplo, trabalhar indo para a cadeia, quem está preso indo para a rua. fechamento de parques, né? Poxa, parques são regiões que você consegue manter um isolamento aí de 5 metros de uma pessoa, na verdade. E assim, a gente está. Eu acho que. E tem outra questão, tem a questão geográfica. Tem lugares em que a pandemia ela não se alastrou. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então tem lugares em que o lockdown ele não faz sentido nenhum do ponto de vista científico. Sim. E tem Se não lugares. me engano, 94% dos municípios não tem nenhum caso. Então, e tem lugares também em que é possível fazer um teste, né, com um grupo de controle e um grupo de teste. Então, lugares que têm uma infraestrutura de saúde maior, certo? Quem vai ser o prefeito corajoso para propor ao seu governador, olha, eu queria fazer um experimento de isolamento vertical ou isolamento intermitente, vale a pena as pessoas irem atrás disso. E os programas assistenciais do governo, pessoal, eles não chegam em todo mundo, né? Fora aquela contradição de você fechar restaurantes. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão ouvindo aí o Renato? Tô ouvindo. Tem um pausa aqui, mas voltou. É. Eu vou só pedir a gentileza, eu tenho mais 2 minutinhos, porque eu tenho um compromisso. Não estou te ouvindo, Renatinho. Agora sim. Pronto. Então, mas é isso, Caio. Acho que, enfim, deu para Vamos, pegar bem aí a tua vamos opinião. fechar, vamos fechar com a fundação da filosofia moderna? Vamos lá. Cogito ergo sum. Eu penso, eu questiono, eu duvido, logo eu existo. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Era o Nelson Rodrigues, né, que dizia toda unanimidade é burra. O debate está unânime demais, né? Esse debate público Uhum. e a tomada de decisões está sendo baseada em discurso hegemônico, de apenas uma especialidade, com apenas uma abordagem. Pesquisem as formas de isolamento vertical, pesquisem as formas de isolamento intermitente, tem muita coisa interessante. Vamos ser um pouquinho mais otimistas em relação aos tratamentos que estão sendo testados aí no calor da crise. Eu acho que alarmismo, né, sensacionalismo, isso daí acaba, de certa forma, só fomentando o pânico. Vamos caprichar aí na higiene pessoal. E eu queria fazer um convite aí para os seguidores do Ranking dos Políticos, no Instagram da minha namorada, que é @pietrabertolazzi. Dá uma olhada nos stories dela, nos posts. Ela está fazendo uma grande organização, junto com outras lideranças femininas, para arrecadar cestas básicas e doações para a população em situação de vulnerabilidade que está confinada, né, obrigatoriamente nas comunidades, né? Então, Paraisópolis, Perfeito. Heliópolis, Capão Redondo, porque o Estado
tem muita dificuldade de chegar nas periferias do Brasil. Então, esse é um trabalho muito legal. Vou repetir, é @Pietra Bertolazzi, com 2 Zs no final. O grupo dela, acho que é Mulheres no Combate, está fazendo um trabalho excepcional. Tem um monte de cesta básica aqui na casa dela. E esse é um momento da gente ser bem generoso, fazer campanhas realmente nos nossos prédios e tal, e ajudar essa população que está refém da covardia dos nossos políticos e da falta de protagonismo da verdadeira ciência no debate público. Muito bom. E, de novo, a gente entra na questão da responsabilidade individual, né? E da sociedade. Nós temos que agir também. Quem tem condições, é óbvio, tem que tomar frente e fazer ações como essa. O Guilherme Benchimol, da XP, também falou disso. Eles também criaram uma campanha muito bacana. Então, quem tem condições, quem pode fazer alguma coisa, a humanidade depende disso também. Não só ficar esperando que algum burocrata, algum governante, algum político venha e resolva o problema sozinho. Cabe a cada um de nós, dentro das suas possibilidades, fazer isso também. E enquanto isso, né, a gente vence aí a monotonia e a improdutividade da crise, né, Renato? Você tem me ajudado muito, né, o pessoal do Ranking, com o Boletim Coppola. Se você ainda não é inscrito, por favor, assine, é gratuito. A gente está publicando textos incríveis dos grandes expoentes do pensamento conservador e liberal. É www.boletimcoppola.com.br, Coppola com 2 P's e 2 L's. Hoje a gente vai divulgar um texto excepcional da Ana Paula Henkel, tratando do aspecto geopolítico envolvendo China e OMS. Não abordamos isso aqui, mas é um assunto super interessante. E vamos se informar, né? E vamos pressionar os nossos parlamentares, principalmente, né, a abrirem o debate público para mais especialistas, para mais cientistas, para que a gente chegue no melhor retorno possível dentro dessa situação atípica, mas que vai passar e vai ensinar muita coisa para a gente. Muito bom, é isso aí. Obrigado, Caio, parceiro, mais uma vez. Conta com a gente sempre que puder também. Um abraço a todos que nos acompanharam. Siga o Ranking, siga o Boletim e vamos torcer para isso acabar logo. Um abração.